O conteúdo de hoje é bastante interessante porque ele me fez mudar de ideia sobre algo que eu vim estudando há bastante tempo. E é difícil você quebrar o tabu sobre algo que você tem uma certa convicção e acha que está no caminho certo para descobrir que você está no caminho errado. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Adorno, eu tenho aí 10 anos de experiência em comércio exterior e venho investigando há 7 anos a mecânica monetária do mundo para entender para onde vai a liquidez do mundo, o que acontece com o dinheiro e tentar entender ali o futuro. Então, no capítulo de hoje, eu quero falar sobre algo que muitas pessoas têm como concepção sobre o futuro do dólar. Principalmente ali em 2020, durante a pandemia, a gente teve um momento onde muitos entraram em desespero, falando assim, olha, a quantidade de dinheiro que está sendo impresso no mundo com certeza vai gerar a morte do dólar. Não somente a do dólar, mas de todas as moedas do mundo, porque os governos não param de imprimir dinheiro. E se você vem acompanhando nos outros capítulos, eu vou falando que a coisa não é bem assim, existe a expansão. Dinheiro realmente é uma ilusão, ele pode ser criado do além, mas não da forma que a gente acha que é. E aí a gente fica somente ali, né, pensando em ouro, pensando em Bitcoin, pensando em várias formas de você se proteger. Mas as perguntas são o que leva você a um bom processo investigativo. Então, principalmente ali em 2020, durante a pandemia, eu pessoalmente fiquei desesperado. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, não adianta nada eu guardar dinheiro em conta corrente se eu estou perdendo o meu poder de compra. E eu já tive até capítulos sobre isso. Se você pegar os primeiros capítulos que eu fiz aqui no podcast, você vai ver que tem vários deles que eu tô com esse receio e discutindo aí as soluções. Tanto que eu fiquei um hiato aí de quase 1 ano sem fazer podcast, justamente depois dessa concepção que agora eu compartilho. E é claro que nada me impede de mudar de ideia no futuro, porque é um processo investigativo. Eu não tenho todas as respostas, mas o meu objetivo é documentar o meu processo de pesquisa e compartilhar no melhor do meu conhecimento aqui para você. Então, a pergunta que realmente me fez mudar de ideia sobre o que eu vinha vendo é por que, apesar de todos anunciarem ali quase como unanimidade, né? O governo imprime dinheiro, o Fed imprime dinheiro, os bancos centrais do mundo imprimem dinheiro, o dinheiro vai se tornar simplesmente um papel, todos viraremos Venezuela. E o mundo vai entrar em colapso, então você precisa ter ouro, Bitcoin, armas, comida, água, terra, coisas tangíveis para você se proteger, né? Armas, balas, etc., para você se proteger do apocalipse, digamos assim, apocalipse zumbi, pronto. Aí você tem tudo que você precisa, mora numa ilha, vai para o topo das montanhas, e a gente tem muitas vozes da macroeconomia que defendem exatamente isso. Robert Kiyosaki mesmo é uma delas. Não confie no sistema bancário, tudo vai entrar em colapso, etc. E eu estava meio que nessa pegada, digamos assim, mas as coisas não batiam, porque essa tal crise não acontece, mas não acontece, você não sabe quando que vai ser o colapso, o ouro vem sendo manipulado, várias coisas não estavam batendo. Se isso pode durar aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, por que isso não pode durar 10, 30, 40 ou até o resto da vida e eu nunca vi isso acontecer? Mas principalmente, qual que era a grande pergunta que eu tinha? O dólar estava tendo um comportamento diferente do que eu esperava. Ele não estava ficando mais fraco, apesar de muitos gráficos mostrarem o poder de compra ou comparando ali um artigo de 1920, que você poderia abastecer o seu carro com 10 centavos e hoje é $3, algo assim, para comprovar essa teoria de que você perdeu 99% do seu poder de compra. Mas ao mesmo tempo o dólar vem ficando cada vez mais forte, o dólar vem ficando cada vez mais global e cada vez mais estável, apesar dele ter tamanha especulação em volta do futuro dele, de se tornar mais fraco. Então não estava muito batendo aquilo que eu estava estudando. E foi aí que eu me deparei com uma pessoa chamada Brent Johnson, né, que eu já venho estudando há bastante tempo, mas eu tive a oportunidade de encontrá-la em Miami, no mesmo evento em que eu citei ali do meu capítulo anterior, quando eu conheci o Robert Kiyosaki. Era exatamente o mesmo evento, porque eram pessoas, vozes da macroeconomia, que estavam discutindo exatamente isso que eu estava investigando. Então, e ele veio com uma teoria muito interessante que mostrava ali claramente que o dólar não estava tendo uma macro tendência de queda, mas pelo contrário, ele estava ficando cada vez mais forte, o que é completamente
no contrassenso de qualquer pessoa que vem estudando, principalmente na minha linha de raciocínio. E eu queria entender mais sobre isso. E ele criou uma teoria chamada The Dollar Milkshake Theory, ou seja, a teoria do milkshake do dólar. E por que esse nome, milkshake? Só para te dar mais ou menos uma analogia, né? Digamos que você tem uma empresa que quer comprar um terreno de uma pessoa que tem uma casa em cima desse terreno e ela quer desapropriar essa pessoa porque tem um poço de petróleo bem embaixo da casa dela. E aí a pessoa fala, não vendo, e fica aquela negociação, né, que você vê típico de filmes, digamos assim. E chega um momento e fala, quer saber? O que me interessa não está em cima da terra. O que me interessa está embaixo da terra. Então, se eu fizer um tubo, né, por fora, um oleoduto, digamos assim, um poço, e começar a perfurar ali na proximidade, eu consigo chegar no petróleo que está ali por baixo. Então eu vou sugando aquilo como um canudinho. Então, no final das contas, eu vou ter aquilo que eu quero, porque eu vou sugar do seu milkshake, como se fosse um canudo ali dentro de um pote de milkshake, e eu vou obter o que eu preciso. Então essa analogia foi mais ou menos o que ele usou, só que ao invés de ser milkshake, ele usou toda a analogia da macroeconomia de todas as moedas do mundo, e aí eu quero te passar um pouco dessa visão macroeconômica para você entender o que está acontecendo nesse quesito. Então o dólar acaba ficando mais forte, mas por que isso de fato está acontecendo? Então vamos voltar a todo o nosso pensamento macro, né, baseado no euro-dólar. Então nós temos ali, tudo se volta para aquele buraco negro, tudo se volta para a liquidez em euro-dólares naquele grupo de bancos que dominam todo o comércio exterior, todo o volume. Eu vou falar sobre isso de novo, até a gente ficar muito mais fixo, porque isso tem que quebrar muito dos conceitos que nós já temos. Então, o que acontece? A gente falou ali sobre o grande problema de liquidez. Bancos não confiam em bancos e bancos são privados e bancos querem se proteger, sempre tendo aquilo que é mais líquido, então eles estão buscando a segurança, buscando bonds, buscando tranquilidade, eles não querem se arriscar muito e os algoritmos estão bastante sensíveis a risco, avessos na verdade, né? Muito mais do que sensíveis. Então eu não estou disposto a emprestar, e isso vem complicando a engrenagem do mundo. Então tem pouco óleo para muito motor, tem ali uma quantidade limitada de dólares no mercado, estão sendo expandidos muito mais lentamente do que gostaríamos para a expansão que criou de fato a prosperidade antes de 2008. Então temos o mundo de depois de 2008 e o mundo de antes de 2008, que tinha um crescimento muito maior e agora foi o crescimento limitado. Então isso já sabemos. Só que agora vamos tentar entender o dólar em si. Por que vem esse milkshake? Quando você pensa em dívidas, todas as dívidas que foram contraídas ao longo dos anos entre países, seja em países com emissão de títulos da dívida pública, que são os famosos bonds, mas também bonds corporativos, né? Empresas que emitem títulos corporativos ou empresas que simplesmente pegam empréstimo para comprar maquinário, para expandir seus negócios, mas principalmente ali países. A gente sabe que a dívida pública ela vem explodindo ao longo das décadas, né? E todo mundo acha que é uma pirâmide que vai explodir a qualquer momento. Todos os países são muito mais endividados do que o seu PIB e é a tal da bomba relógio, né? Tudo vai entrar em colapso de uma vez só, etc. E eu vejo que as coisas não são bem assim. Mas essa dívida, é inegável que essas dívidas não param de crescer. Só que todas as dívidas de todos os países, de todas as empresas que participam do mercado global, têm uma coisa em comum. Todas essas dívidas estão denominadas em dólares. Isso significa que, para elas serem pagas, você necessita de dólares. Se o Japão tem uma dívida pública, ele emitiu títulos da dívida pública japonesa, ela está disponível para entidades no mundo inteiro poderem comprar. Só que esses títulos são em dólares, certo? Se você compra um título do Tesouro Americano, ele está em dólares. Se você compra títulos na Europa, também são em dólares. Todos esses títulos estão denominados em dólares. Isso faz com que você tenha uma demanda por dólares.
E aí você começa a entender que, é claro, um país pode emitir um título em ienes para japoneses que vão comprar, mas é um mercado limitado. E já faz muito tempo que a globalização já atingiu todos os países, todas as empresas. Então esse mercado já está entranhado em todos os países. Você tem a liquidez do dólar, que é como se fosse o sangue fluindo nas veias de todo mundo ali. É esse milkshake aí que vai por todos os canudinhos ao longo do tempo. Só que por que acontece esse milkshake? O que vem de fato acontecendo? Então você tem um buraco negro no eurodólar de empresas privadas, bancos, que por conta própria, por seu próprio interesse, não querem emprestar dinheiro para absolutamente ninguém, certo? Ou para muito menos gente do que antes. Só que isso não faz com que a necessidade de se obter dólares para se pagar as dívidas dos países e das empresas estrangeiras, né, em todos os lugares do mundo, pare. Isso simplesmente não vai parar. Você continua tendo contratos, dívidas, parcelamentos, juros a serem pagos, e essas dívidas, inclusive, são crescentes. Então, olha o problema. Quando você tem uma dívida que é crescente, porque você não tem um crescimento de PIB alto, então imagina, o Japão é um excelente modelo para você poder entender. O Japão, ele está praticamente estagnado porque ele cometeu um suicídio econômico na sua própria economia. O que ele fez? Ele começou a se endividar cada vez mais, comprar títulos, seus próprios títulos da dívida pública e, obviamente, eles precisam cada vez de mais e mais e mais dólares. E isso não para, é como se fosse uma espiral. Então a economia não consegue suportar a dívida pública, não consegue absorver aquilo tudo, o governo precisa manter os seus gastos e os gastos acabam aumentando porque a economia não está indo muito bem e ao mesmo tempo para isso ela precisa se endividar cada vez mais para obter recursos, mas para fazer isso ela acaba gerando mais dívidas em dólares e dívidas que são contraídas em dólares necessitam ser pagas em dólares. Ou seja, a demanda do Japão é cada vez maior. Mas se fosse só o Japão, até que estava tranquilo. Só que todos os outros países do mundo seguem exatamente a mesma linha. Eu tenho cada vez mais demanda por dólares porque eu contraio cada vez mais dívidas porque o meu país não cresce mais como crescia anteriormente. Lembra que eu falei no capítulo passado que a falta do crescimento ela faz um juro composto de perda de oportunidade que você teria se a sua economia fosse bem. E o que isso está causando? Isso vai fazendo com que todos os países comecem a demandar cada vez mais dólares. Mas na mídia a gente vê o contrário, a gente vê que na verdade o dólar vai acabar, o padrão vai acabar completamente, nós vamos ter um Bretton Woods 3, nós vamos ter um Basel 3, nós vamos ter algum outro tipo de acordo que vai fazer, a China já está tendo um acordo ali com o BRICS para implementar o Yuan, para fazer acordo direto entre o Irã e a Rússia, onde vai usar o euro, onde na verdade o Putin está dando um golpe em todo mundo para usar o rublo e na verdade nada disso está de fato acontecendo porque todos os países precisam de dólares, nem que eles queiram se livrar dele. Mesmo que eles não desejem isso, eles estão presos à gravidade desse buraco negro que faz com que todos o necessitem. Por quê? Porque o dólar, mesmo ele não sendo perfeito, ele é o mais líquido, é o que mais tem a disponibilidade no mundo para o comércio exterior. Então nenhum país consegue sair desse buraco negro e ele acaba voltando para aquele mesmo patamar. E a sua dependência, na verdade, aumenta cada vez mais. Então nós temos uma gravidade de um buraco negro que é crescente e faz com que o eurodólar se torne uma coisa inevitável, uma coisa assim que faz parte da sua economia. Se você não transacionar em eurodólar, se você não tiver disponibilidade de eurodólares, a sua economia vai sofrer, a sua população vai sofrer, a comida vai ficar mais cara, o transporte vai ficar mais caro, o seu país vai ter que se endividar cada vez mais rápido e isso vai fazer com que a demanda aumente mais ainda. Olha o problema que isso acaba causando. Então esse buraco negro acaba sendo o grande canudo que vai sugando a liquidez dos países e vão fazendo com que o dólar fique cada vez mais forte, principalmente o eurodólar no caso, né? Graças ao eurodólar. Até os próprios Estados Unidos sofrem
com isso mesmo ele tendo a moeda dólar. Lembra que eu já falei, o buraco negro não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em volta do buraco negro como todos os outros países. Só que os Estados Unidos têm uma vantagem. Por eles terem a maior economia do mundo e também teriam o dólar como a sua moeda, eles não têm uma perda relativa cambial, que os outros países têm. Então você percebe que os outros países, eles vêm tendo uma desvalorização em relação ao dólar de uma forma constante. Então não depende somente do Japão, não depende somente da China. A China vem sendo extremamente preocupada aí com o seu nível da taxa de câmbio, com o yuan, que já passou de 7 para 1, que geralmente era 4, era 5, depois começam a aceitar 6, e a gente sempre acha que os governos podem fazer alguma coisa para controlar isso, ou a gente vê na mídia que a China faz o controle, congela uma determinada taxa e ela manipula para fazer as suas exportações serem mais competitivas, né? Quantas vezes você já não ouviu isso na mídia, ou que você tem no Brasil a regulamentação para fazer um câmbio semi-flutuante, usando as suas reservas para poder controlar, mas na verdade nada disso funciona no longo prazo, porque o buraco negro é muito maior do que qualquer força governamental, porque todos estão presos à mesma teia de aranha, todos estão no mesmo pote de milkshake que está sendo sugado por esse buraco negro. Eu sei que eu estou usando muita analogia aqui, parece uma coisa completamente estranha, mas eu preciso te dar uma imagem para você entender o problema mundial que isso está causando. Então, você percebe que o dólar ele acaba se expandindo, mas não numa forma saudável, digamos assim. Ele acaba criando cada vez mais problemas para a economia mundial. Só que como cada país tem uma preparação diferente, cada país tem uma estrutura diferente, você percebe que alguns países estão mais avançados nesse processo do que outros. Então você vê países como Zimbábue e Venezuela ainda em primeiro lugar, você vê aí países que por exemplo, como a Argentina, né, que tinha uma economia muito mais robusta e começou a perder muito rapidamente a sua capacidade de pagamentos, né? Você fala, tem calotes de títulos da dívida pública, isso faz com que o eurodólar fuja imediatamente e a inflação comece a subir muito mais. E você percebe, inclusive, olha só que loucura, você percebe que nesses países, como a Argentina, ou até mesmo a Nigéria, que vem sofrendo com a perda de compra, do poder de compra das suas moedas locais, justamente porque o dólar vem destruindo absolutamente tudo e os seus governos são ou corruptos ou comunistas, etc. Eles fazem uma impressão de dinheiro local para obter esses dólares, né, que eles são obrigados a fazer isso, emitir títulos, tem várias artimanhas que eu posso explicar em detalhes depois, mas eles acabam tirando completamente o poder de compra da população para se manter no jogo do eurodólar, mas chega um momento que isso nem funciona mais. E a população percebe. E aí ela acaba partindo para coisas desesperadas. Você parte para mercados clandestinos e você cria até uma dolarização paralela. Então, por exemplo, quando você vai para a Argentina, não é raro você ver os preços em pesos, mas você também vê os preços em dólares. Isso já acontece hoje na Venezuela. Né? Você vai para o McDonald's, você poderia gastar 5 milhões de bolívares para comprar um Big Mac, ou você pode pagar $35, né? Que eu acho que é o McDonald's mais caro do mundo, mas eles aceitam dólares. Então, o que acontece? Por que é o dólar? Porque é a única forma, é o único bote salva-vidas que você tem para ter uma garantia, qualquer tipo de garantia de poder de compra no futuro, sem você perder todo o seu patrimônio em questão de meses. Né? Então, muitas pessoas acabaram perdendo quando mantiveram seu poder de compra, quando mantiveram as suas reservas na moeda local e viram que isso se desmoronou completamente. Então você percebe que nesses países que estão numa situação mais complicada, que estão assim bem próximo da fronteira ali do buraco negro, elas se veem obrigadas a dolarizar. E inclusive muitos países, não é tão incomum de você ver em alguns lugares, as pessoas tentando usar cripto, ou stablecoins, por exemplo, como o Tether, né? Apesar de ser uma empresa privada qualquer, que não é tão regulamentada assim, etc., mas só de ter o backing de 1 para 1 como stablecoin para o dólar, você consegue se proteger de uma forma muito interessante, simplesmente depositando numa exchange como a Binance, por exemplo, e transformando qualquer moeda local que você tenha para Tether.
Só para você ter uma ideia, se você no Brasil, nos últimos 10 anos, tivesse simplesmente trocado os seus reais por Tether e deixado sentar lá durante 10 anos, você já teria um retorno muito parecido ou até melhor do que a Bovespa vem performando, que é uma coisa completamente insana. E esse jogo cambial simplesmente tira completamente a sua capacidade de percepção de valor, né? Você tá gastando mais tempo com o que é o dinheiro do que realmente usar o dinheiro como uma contabilidade para você ter riqueza baseada no seu trabalho, empresas, produtos, empreendedorismo. E a gente é obrigado a sair disso porque o sistema não está muito bem ajustado, percebe? Então, por isso que a importância da macroeconomia acaba entrando cada vez mais, porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, a gravidade desse buraco negro está começando a criar problemas nos países mais fracos e as suas moedas estão começando a perder cada vez mais valor. Agora, como que a gente acompanha isso? Como é que você acompanha a força do dólar? Existe um índice que a gente chama de DXY, que é DXY, né, que você pode olhar em qualquer site de finanças, que é um índice que compara o dólar com as principais moedas, como o euro, como o pound, como o franco suíço, etc., para você ver mais ou menos ali digamos assim, que ele está medindo a gravidade do buraco negro, tá bom? Mais ou menos uma analogia para você poder entender. Eu acompanho diariamente esse movimento para ver a macro tendência do que está acontecendo com o dólar. E aí você percebe, se nós estamos numa situação onde se o dólar se fortalece demais, a gente vê realmente uma contração de crédito mundial. Se ele começa a expandir, se ele começa a baixar um pouco, significa que deu uma aliviada temporária, porque nem tudo vai só para cima ou para baixo, mas eu vejo as macro tendências ao longo dos anos. E é interessante você começar a enxergar isso. Inclusive, para aqueles que gostam do Bitcoin, né, sempre que o DXY sobe, você percebe uma retração no Bitcoin, justamente porque tem menos crédito, menos liquidez no mercado. Esse milkshake está sendo sugado, então tem menos milkshake para poder entrar nos outros mercados. Então, essa análise gráfica, essa análise macro pode ser bastante interessante para você entender cada vez mais. Então, o dólar vem ganhando muita força justamente pela sua escassez e pela dependência cada vez maior das suas dívidas, e essa visão pode te mostrar muito como que você vai defender, como você vai se defender ao longo do tempo. Então, tenta enxergar o que está acontecendo nos outros países para você ver que muitas vezes onde você está, às vezes você está no Brasil, você está na Europa, etc., para você poder garantir uma visão ali de 20, 30 anos para que você se defenda disso e tome as melhores decisões para você e a sua família.